Hello, everybody. Good afternoon. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula de inglês online. Na aula passada, nós vimos alguns assuntos, como, por exemplo, sobre museus, vimos também alguns números, números de 100 a 1000, 100, to the 1000, 100 a 1000. Vimos também alguns continentes, como América, África, Ásia, ok? Entre outros. E eu deixei uma atividade para vocês fazerem. Na aula passada eu também expliquei aqui como é que funciona o there is e o there are. Né? Na questão 3 diz o seguinte: read, circle and complete. Ou seja, leia, né, circule e complete. Sobre aqui there are e there is e there are, vocês iam selecionar qual que era a opção correta e completar também onde tinham os espaços em branco. Expliquei aqui para vocês, né, que o que é there is? Existe, né, o verbo existir. Então, there is eu uso para singular, quando eu estou falando de apenas uma coisa. Aí eu falo there is. Quando eu estou falando de duas ou mais coisas, eu utilizo a forma no plural, que é there are, né? Ou seja, existem. Então, eu tenho o singular, existe, né? There is, e tenho também o plural, existem, there are, ok? Tenho também a forma negativa, ou seja, não existe e não existem, que é there isn't, né? Não existe, e there aren't, que é não existem, para plural, ok? Aqui embaixo vocês iam analisar aqui as sentenças. Né? There is or there isn't a continent with 49 countries. Ou seja, existe ou não existe um continente com 49 países. E aí, vocês colocaram o quê? Existe ou não existe? A resposta correta é existe sim. Não, existe um continente com 49 países. E que continente é esse? It's Asia, né? Vocês têm aqui uma imagem que representa o continente asiático, né? Asia. Então, eu vou completar aqui com Asia. Vocês lembram que eu falei lá dos continentes na aula passada? Então, esse continente aqui, né, it's Asia. Na letra B, eu iria utilizar aqui, ó. There is or there isn't a country in Antarctica. Ou seja, existe ou não existe um país na Antártica. A resposta correta aqui é there isn't, ou seja, não existe. A Antártica, ela é um continente só, sem divisões de países, até porque ela é muito frio para muita gente viver. Então, na Antártica não existe um país na Antártica, ok? É só a Antártica mesmo, só o continente. Na letra C, letra C, né? There is or there are, né? 195 countries in the world. Ou seja, existe ou existem 195 países no mundo. Se eu estou falando de países no plural, ó, países, né? Countries, eu estou falando de plural. Então, a resposta correta é o quê? There are, existem. Então, não é existe 195 países, existem 195 países no mundo. Ok? E por último aqui, ó, there are or there aren't 5 continents in the world. Ou seja, existem ou não existem 5 continentes no mundo. Por que que não existem? Por que que a resposta certa é não existe? Porque são 6 continentes, não são só 5. Opa, acabei passando aqui demais. Então, a resposta correta é there aren't, né? Não existem 5 países ao redor do mundo, ok? Por quê? Porque existem 6 países. Ó, são 6 países, não, gente.
continentes, tá? Perdão. Então, existem 6 continentes, né? There are 6 continents in the world. Então, vocês iam colocar aqui quais eram esses continentes. Vamos lá, quais são esses continentes? Nós temos África, América, temos também Antártica, Antártica. Temos também Asia, Europe, e também temos a Oceania, né? Oceania. Então, são esses 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 continentes no mundo, ok? Então, não existem, there aren't 5 continents in the world. There are 6. Africa, America, Antarctica, Asia, Europe and Oceania, ok? Então, vamos para a próxima página 10. Aqui na página 10, né, read and stick, ou seja, leia e cole, vocês iam analisar esse texto aqui, né, informações sobre esse texto. E lá na página 114, tinha algumas figurinhas. Ó, algumas figurinhas aqui, que é só você descolar e colar lá na página 10, com alguns números. E você ia associar esses números com base na leitura do texto, né, sobre o que estava sendo pedido, e colocar aqui os números corretos, lá da página 114. Então, eu tenho, né, 10, né, 200, né, sobre o que estava sendo pedido, e colocar aqui os números corretos, lá da página 114. Então, eu tenho, né, 10, né, 200 e outros números aqui. Você ia colar, né, associar ao que estava sendo pedido aqui. Então, vamos lá analisar o texto, né? O texto é sobre o Museu Catavento Cultural e Educacional. Fast Facts. It is a science museum for children, teens and adults. Ou seja, é um museu, né? Esse aqui é um museu de ciência, um museu de ciência para crianças, adolescentes e adultos. E aqui embaixo eu tenho algumas informações que eu preciso dar sobre ele. Embaixo da página vocês veem aqui a foto desse museu, um museu bem grande, né? Bem bonito. E aqui pede o seguinte, letra A, Year of Inauguration, ou seja, o ano de inauguração. Então, eu preciso colocar aqui um ano. Vou lá na página 114 analisar qual desses números aqui representa um ano. Vocês concordam que é 2009? Né? Como é 2009 em inglês? 2009. 2009. Então, eu vou colar, né? Vou pegar essa figurinha aqui, 2009, e vou colar aqui onde tem Year of Inauguration. Então, Year of Inauguration, 2009, ok? Location, São Paulo, não preciso completar nada aqui. Numbers, né? Number of visitors, ou seja, o número de visitantes, né? More than é como se fosse cerca, né? Mais ou menos, tantas pessoas, ok? Né? People significa pessoas. Então, more than, tantas people, né? Tantas pessoas. Vou lá analisar que número de visitantes. É um museu bem grande, então deve ser um número bem grande de visitantes. Então, lá na página 114, eu tenho aqui esse número aqui, né? 2.5, né? 2.5 million, ou seja, 2,5 milhões. Vou pegar esse número aqui e vou colar aqui onde tem número de visitantes, que é um número bem grande, é um museu bem grande, então, número grande também de pessoas que visitam esse museu. Então, 2.5 million. Ok? Vou colocar mais para cá. Vamos lá para letra D, né? Letra D. There are, ou seja, existem tantas sections in the museum. Ou seja, existem tantas seções no museu. E ele ainda me diz aqui quantas seções são, né? Quais são, na verdade? Ó, Universe, Ecology,
Life and Mail. Então, são o quê? Uma, duas, né? One, two, three, four. Então, são four. There are four sections in the museum. Se vocês forem analisar lá na página 114, vocês têm que four. Então, voltando aqui, vocês vão colocar four. There are four sections in the museum: Universe, Ecology, Life and Mail. Na letra E aqui eu tenho there are around, né? Existem cerca de tantas, né? Attractions. In the one, né? In one of the attractions, there are tanto stuffed butterflies. Ou seja, existem cerca de tantas atrações no museu. A resposta correta lá na página 114 é 200. Então, vocês poderiam também pesquisar sobre esse museu para colher essas informações, caso vocês estivessem com dúvida. Então, a resposta correta seria 200. Como é 200 em inglês? 200. Nós estudamos lá naquela outra página, nessa página aqui, ó, 200. 200. Então, 200 attractions. 200 attractions. In one of the attractions, there are. Aqui nós vamos colocar 700. Nós analisarmos lá os números. Como é 700 em inglês? Né? 700. Só conferir lá naquela tabelinha, que é importante que vocês estudem essa tabela, tá bom? Então, 700. 700. Voltando aqui, ó. Nós temos lá na página 114 também. 700. Então, eu vou colar aqui esses 700, onde tem, ó, there are 700 stuffed butterflies. Ok? E por último, ele pede aqui, né, price of tickets, ou seja, o preço dos tickets, né, o ticket de entrada. Quantos reais? Vou lá olhar o número que sobrou. É 10, né? 10 reais é o preço da entrada para esse museu. Então, vou colar aqui esse 10 lá na minha letra F, tá bom? Então, 10. E aí, na página seguinte, na página 11, page 11, tinha aqui a questão 2, né? Read and write, ou seja, leia e escreva. Aqui tem algumas perguntas pessoais sobre você e também sobre alguns amigos. Então, a primeira letra aqui, letra I, né? Letra A. Do you like museums? Ou seja, você gosta de museus? Aí você ia responder aqui, né? Se você gosta. Ah, eu gosto. Como é que eu coloco? Sim, eu gosto. Então, yes, I do. Então, do you like museums? Você gosta de museus? Sim, eu gosto. Ah, mas eu não gosto. Então, como é que eu coloco que eu não gosto? No, I don't. Então, você coloca aqui, tá bom? Se você gosta e se você não gosta. Letra B, aqui na letra B. How many museums do you know? Ou seja, quantos museus você conhece? Aí você vai colocar. Ah, eu conheço 2 museus, 3 museus. Ah, professora, mas eu não conheço nenhum museu. Então é muito simples, você vai colocar aqui o que você não conhece. Então, ó, I, né? Eu. I don't know. I don't know any museum. Ou seja, eu não conheço, né, nenhum museu. Quantidade de museus que você conhece. Aqui na letra C, né, ask two friends about their experiences, ou seja, você ia perguntar para 2 amigos sobre as experiências deles com museus. Ah, eu tenho um amigo que já foi para um museu, né? Um amigo, aí você ia identificar aqui. Fulano de tal, né? Ana, por exemplo.
Ana. Aí você ia contar sobre a experiência dela com o museu, se ela gostou do museu, né? Sobre o que era o museu, se tinha quadros, se tinha dinossauros, se era um museu de leitura, enfim, vocês iam colocar aqui sobre o museu, né? Sobre a experiência dessa pessoa. Da mesma forma que com Friend to. Então, vocês iam colocar o nome da pessoa, por exemplo, João. E aí vocês iam contar aqui a experiência do João. Se ele gostou do museu, sobre o que era o museu, onde era o museu. Então, fica aí, é uma pergunta pessoal, né? Então, vocês podem fazer isso com um colega de classe ou aqui da página 11, certo? Onde tem write, draw and stick, ou seja, escreva, desenha e cole. O que é que eu quero que vocês façam aqui? Vocês vão pesquisar sobre um continente. Vocês escolhem um continente. América. Pronto. Então, eu escolhi o continente americano, né? América. E aí eu vou pesquisar algumas curiosidades sobre esse continente. Por exemplo, é, no continente americano é o continente que mais, onde tem mais cantores de pop famosos. É uma curiosidade, certo? Em tal continente é o continente que mais tem cangurus. E aí vocês vão pesquisar, vão escolher esse continente, vão pesquisar algumas curiosidades sobre esse continente. Vocês podem pregar aqui alguma bandeira, né, colar alguma bandeira ou alguma coisa que represente o que vocês pesquisaram. Não precisa ser nada longo, tá, gente? Vocês vão colocar apenas algumas curiosidades, as curiosidades que vocês acham que é mais importante. E aí vocês colam ou vocês podem desenhar também a bandeira do país, de alguns países ou de ou sobre essas curiosidades que vocês pesquisaram, ok? Então é isso. Eu preciso que vocês mandem essas atividades pelo WhatsApp, né? Vocês já sabem como mandar. E se identifiquem, tá? Quando forem enviar atividades, se identifiquem. Eu sou fulano de tal do quinto ano. Então, é importante se identificar. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que possamos nos reencontrar, né, em breve para as nossas aulas presenciais. E então, bye bye. Let's see you in the next class.